O tema de hoje desta mensagem é Vivendo no Século Vindouro. E nós temos lido Gálatas 1:4, não tem que buscar, mas fica como referência, lemos que ele nos livrou, não nos vai livrar, nos livrou do presente século mau. Verdade que sim, a Bíblia diz isso. E então, o mundo divide os tempos assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim que está a data, verdade que sim? Mas antes de Cristo vieram milhares de anos. Mas esse era o presente século mau, porque Moisés era quem encabeçava esses séculos. Por isso que o salmista dizia, pelos séculos dos séculos, porque passaram séculos e séculos e séculos, mas esse é o presente século mau. Número 1, porque o diabo estava em pé, Satanás estava em vigor. Número 2, a lei estava aí te acusando, o ministério de morte. A lei. O pecado estava presente, então veio o dia grande de Jeová, assim dizem os profetas. O dia grande de Jeová se estabeleceu. E qual o dia grande de Jeová? Que quando Deus se encarnou, foi à cruz, ressuscitou dos mortos, destruiu o diabo, deu fim à lei e tirou o pecado do meio. Amém? Então, logo Cristo ressuscitou, entramos nos dias do século vindouro. Mas o único que sabia isso era Paulo. O único que sabia isso era Paulo. Paulo era quem tinha a informação do século vindouro, mas não criam nele, porque sua fraseologia não ia batizada com Moisés. Ao contrário, quando lhe perguntaram a ele, o que você pensa de Moisés e dos mandamentos? Ele disse, nisso era o número 1, eu era irrepreensível. E agora, o que te aconteceu? Bom, depois que eu subi ao paraíso, me deram uma informação de que esse é um ministério de morte. O que você se atreve a referir-se assim a Moisés? Não só morte, é maldição. Que você fala assim de Moisés? João, Pedro, Tiago, veja o que este homem pensa do que nós amamos. Disse, não só é um ministério de morte, não só é um ministério de maldição, senão que o tenho por esterco. Você sabe o que é esterco? Essa palavra não se pode dizer aqui. Isso é o que expelem os animais depois que comem. E sim, você tem isso por esterco? Se esse é o presente século mau que Cristo nos deu na cruz, como é que você vai seguir? Como é que vai seguir guardando os rudimentos? Como é que você vai seguir guardando Moisés? Se isso é exatamente para o que Cristo veio a morrer na cruz do Calvário, para livrar-nos do pecado, para livrar-nos do diabo. Mas surgiram os homens muito perversos, que Deus os chamou os príncipes deste mundo, que se opuseram a Paulo. A esses Paulo chama o mistério da iniquidade, que dentro das igrejas ninguém sabia. Quem iria pensar que os 11 apóstolos encabeçavam o mistério da iniquidade? Se esses 11 eram os heróis do sistema religioso de hoje, por isso é que esse sistema de religioso vive no presente século mau. Nós, neste ministério, crescendo em graça, e o que Deus nos veio foi a nos informar. Ele deu começo a um século que Paulo chamou os bens do século vindouro. Mas esse século vindouro, os bens têm uma fraseologia. Aí você não pode falar como te der vontade, aí você tem que dizer abençoado. Deus te abençoe, e isso já desapareceu. Aí se necessita uma fraseologia. Por isso foi que se te deu a mente de Cristo. Para quê? Para que fales conforme a mente de Cristo. A mente de Cristo não fala como Moisés. A mente de Cristo foi dada a um apóstolo. Mas o problema é que esse apóstolo era um príncipe deste século também. E não era para ele.
não era para ele entender. Porque viria outro príncipe, olha, ficaria um desses príncipes com a revelação correta. Então Deus disse a ele: escreva, e depois você vai morrer e aparecer da terra. Por isso é que são os bens do século vindouro. Naquele presente século, se foi engano lá, aqui não acontece nada. Quando João durou 90, imagine, João durou 90 anos e ele foi uma das cabeças principais em que a fraseologia do século vindouro não se falava. Então, nós fomos livrados desse século e então fomos mandados ao século vindouro. Agora veja o detalhe. Nos bens do século vindouro, você serve a Deus com a mente, não com o corpo, não com o ventre. Por isso é que Paulo disse: uma coisa tem que ser estabelecida no coração, na mente, com a graça, não com comidas que nunca se aproveitaram daqueles que se ocuparam delas. Então, neste século vindouro, que há 2000 anos nós estamos aprendendo agora, ele está nos preparando mundialmente para mudar o mundo, para julgar o mundo. Então, aqui, neste século vindouro, você não pode meter uma obra carnal, porque os anjos te cortam, te cegam. Neste século vindouro, há que servir a Deus com a mente. Disse o apóstolo Paulo, disse agora, eu sirvo a Deus com o quê? Com a mente e com a carne. A lei do pecado. Porque ainda que o pecado tenha sido tirado, isto é a única coisa que resta ao pecado, esta carne. Então, se você se põe em jejuns, abstinência de alimentos, a guardar dias como sábado, ou guardar dias comemorativos de obras religiosas, então você já está metendo o corpo e é com a mente. Aqui, veja, é com a mente. Este é um pacto que Deus o que quer, por isso é que ele disse que os que iam a louvar tinham que fazer isso em espírito e em verdade. Cristo disse, os verdadeiros adoradores, porque ele estava cumprindo o velho pacto. No velho pacto se usa a palavra adoração, mas no século vindouro adoração não cabe, porque adoração é do corpo. Então se usa a palavra louvor. Você foi predestinado para a glória do seu louvor. Alô, estão escutando aí, todo mundo? A adoração não se usa, essa é uma palavra corrompida. A adoração é usada no sistema que vive no presente século mau. Neste século vindouro, atente-me bem, você tem que acomodar o espiritual ao espiritual. O sistema protestante religioso, assim, acomodando o que é deste século presente, tratando de acomodar o espiritual, que nunca dá certo, não entendem? Estão na letra, não no espírito. Neste presente século vindouro, você tem que aprender a chamar as coisas que não são como se fossem, não olhando as coisas que se veem, senão as que não se veem, porque elas são eternas. É um estilo de vida. Este presente século, a fraseologia é especial. Aqui não se fala, por isso quando você fala com os do sistema, eles dizem, o que ele está falando desse rapaz? Não recebo, estou abençoado, é uma mentirinha temporária, de enfermidade ou necessidade econômica, uma leve tribulação. Olha, o que ele está falando? Porque Paulo nos ensinou a falar assim. Esse sistema aí, como é que está, rapaz, o diabo? Tem uma situação em cima tremenda, diabo. E tudo que confessam é diabo. Tem uma fraseologia corrompida, não digna da mente de Cristo. Assim que, aqui, neste presente século, se fala a sabedoria predestinada. Vamos buscar a 1 Coríntios capítulo 2, no verso 5. Para que vossa fé não esteja fundada na sabedoria. Qual era a sabedoria dos homens? O presente século mau. Senão no poder de Deus. Entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste... Sabedoria não deste século,
Mas Paulo estava se referindo ao seu tempo, ele falou, nós não falamos sabedoria deste século. Qual era a sabedoria daquele século? Moisés e nada mais. Que outra sabedoria havia? A Abadi University não existia naquele tempo? Não havia universidades naquele tempo? Mas, Tony, qual a sabedoria daquele tempo? Pois os escribas e fariseus que se passaram com os pergaminhos na mão, falando de Moisés. Os profetas. Não era essa a sabedoria daquele século? Paulo disse, não a sabedoria desse século, senão qual? Diz, nem dos príncipes desse século que perecem. E quem eram os príncipes daquele século? Os apóstolos, os anciãos, o sumo sacerdote, escribas, fariseus, outros. Os príncipes. Diz, verso 7, mas falamos sabedoria de Deus em quê? Vocês ouviram Paulo falando assim? Mistério, pobrezinho. Esse homem está louco. Dizem que Paulo é o quê? Quem te ensinou mistérios aqui, Paulo? Bom, certamente, eu não sei se no corpo ou fora do corpo eu subi ao terceiro céu, ao paraíso, e ouvi coisas que vocês não podem ouvir. Mas é que quer dizer que eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro que fala assim. Sim, você é o primeiro que fala assim. E você é um arrogante. Mas Paulo não poderia falar naquele tempo. Ele disse, falamos sabedoria e mistério. Ele disse, a sabedoria oculta. Então foi essa que te deram? Esse é o mesmo problema que eu tenho com a minha família? É você? Eles dizem que você é quem? Deixa aí. E os que me conhecem já falam, ele é o outro. Eu não conheço nenhum outro. Eu tenho que aceitar isso porque eu não conheço o outro. Eu nunca conheci o outro. Mas Paulo estava no mesmo conflito, ou seja, Paulo dizia, veja, eu o que faço é mostrar a sabedoria oculta. Você não crê em ocultismo, Paulo? Sim, esse é o verdadeiro ocultismo. A sabedoria, algo oculto que ninguém conheceu. E você conhece? Sim, eu sim. Então nós não. João, nem Pedro, que somos as autoridades aqui em Jerusalém, que andamos com Jesus durante 33 anos, então nós não e você sim. Bom, cada um pense de si com sensatez, conforme a medida de fé que Deus deu a cada um. Não tem que saber mais do que si. Mas o que eu posso fazer, Pedrinho? Pedro, João, Tiago. Nós falamos sabedoria em mistério, não a sabedoria que vocês conhecem. Veja que Cristo nos dias de sua carne não falou desta sabedoria. Ao contrário, ele disse, tenho muitas coisas que dizer a vocês, mas vocês não vão poder suportar. Vocês não estão preparados porque vocês amam a sabedoria da terra. E não a que eu trago para cá é ocultismo. O que eu vou revelar são mistérios escondidos. Essa é a primeira vez que isso se destapa assim? Esse é um destapão de panela. Você tira a panela aí, olha, tira a tampa. Nessa panela não há morte, há sabedoria predestinada. Por lá há morte na panela. Mas aqui não há morte na panela, aqui é vida em abundância. Dê um grito de água viva aí. Veja o que diz. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou. Antes do quê? Veja que viviam nos séculos maus, então Cristo veio e nos livrou do presente século. E então esta sabedoria veio antes que fossem os séculos, já estava predestinada. Que significa predestinada? Que já em acordo Deus colocou o destino dessa palavra que tinha
predestinado você e tinha predestinado uma sabedoria predestinada para os predestinados. Porque senão como é que você vai saber que você é um predestinado, se não se te dá a sabedoria para explicar o que você é? Essa sabedoria viria predestinada. Diz que Deus a tinha oculta para a nossa glória. Então, pastor, e qual foi o impedimento? Onde foi que se turbou a igreja naquele século? Nesses 100 anos, o que aconteceu ali? Que estavam esperando a manifestação de Deus na terra, se manifesta Deus e então eles perdem de vista os poderes do século vindouro e ficam no mesmo século, de tal forma essa atitude de guardar o sábado, isso é um delito, porque isso é do passado. Entrem jejuando, com roupagem, com vestimentas. Os judeus aí em Miami aí colocam um michá com todas as filanterias saem por aí. A judia, você os vê aí. De onde saiu isso? Isso é do passado. Eles ignoraram. E os 11 apóstolos eram a mesma coisa, contaminados até o último. Eles não quiseram aceitar. Eles não aceitaram a Cristo, o negaram. E então, menos vão aceitar a sabedoria, porque veja, da mesma forma ele falou, eles chamavam Jeová, como dizia o Velho Testamento. Então vem Jeová e se apresenta e eles o negam. Então, eles pegam o Senhor e recorrem, pegam o mesmo judeu, fariseu de fariseus, um Paulo aí, vem equipado. E eles fazem uso do mesmo para falar e dizem, não. Quem que vai ceder? Onde é que estão? O obstáculo está em Efésios 6,12. Em Efésios 6,12. E com isto, a igreja por aí está turbada. Não entende Efésios 6,12, para que você entenda. Diz, porque não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século. E quem eram esses governadores e príncipes? Os apóstolos. Imposição. Essa é a luta que havia. Príncipes. Sim, pastor, mas aí diz lugares celestiais, certamente? Se estamos em lugares celestiais? Não é no céu. Veja como diz. Diz, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. Não diz no céu, regiões do céu. Isso significa onde estamos nós assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Aqui onde estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo, aqui também estão esses príncipes e potestades. A igreja pensa que são hordas de demônios pelos ares, demônios voando, que estão velando os crentes assim, como quadrilhas, uma quadrilha de demônios. Pastor, e esses cultos? Porque aqui nos cultos, nossos cultos são diferentes. Aqui a ordem, aqui falamos da sabedoria predestinada, que nos foi dada para a nossa glória. Mas aqui eles começam e começam a dançar no chão em nome do Senhor. Esses são centros de feitiçaria. As igrejas protestantes, isso são centros de feitiçaria. Você não vê que um pouquinho de azeite eles colocam ali e daí sai um feiticeiro. Um feiticeiro pentecostal. Ele diz hoje aqui, há pessoas que eram feiticeiros batistas, feiticeiros metodistas, feiticeiros adventistas, feiticeiros católicos, feiticeiros mormons. Todos os que não vierem da sabedoria predestinada do século vindouro, conforme a sabedoria do perito arquiteto Paulo,
é feitiçaria, obras da carne. Pastor, por isso é que esses cultos que começam, manifesta-te, manifesta o poder de Deus, e de momento começam, essas são manifestações da carne, que Deus permite para que se sigam confundindo, porque debocharam do grande dia de Deus na cruz do Calvário. Tiveram por pouco o sangue do Calvário. E fizeram afronta ao Espírito de graça. E qual é o Espírito de graça? Os poderes do século vindouro. Fizeram afronta. Você os vê por aí, dizem que Miami tem demônio. Não, eu me cubro com o sangue. O sangue não é para cobrir ninguém. O sangue foi para tirar os pecados. Tirou e já. Tirou a consciência de pecado. Isso foi tudo. O sangue me cobre. O que vai te cobrir o sangue? De quê? Se você já está coberto, está completo, não te falta nada, para que você está seguindo coberto? A única cobertura que você tem aqui é a dos anjos. Se você não estiver em feitiçaria, porque os anjos não cobrem os feiticeiros. Essa gente que sempre está com revelações, rapaz, eu vi e senti, e os cabelos se arrepiaram. Cuidado com isso, hein? Isso é daqui, ó. Tem que ter um cuidado, porque a carne de vocês é diaba. E a mesma carne, por isso é que há tanto comércio. Você não vê as pessoas, as interpretações que há fora aí. Tudo que não é graça, neste pacto, Paulo considera a doutrina da carne. Porque isso é demônio, isso é gênero diabo. Meu espírito é gênero Cristo. Alô? Cada semente dá fruto por seu gênero. Se eu fui criado por Jesus Cristo, assim que eu sou gênero Cristo, Espírito, Deus. Por isso Deus nos chama deuses, porque Ele criou o nosso espírito. Mas minha carne a formou uma mulher que a sacaram da costela de Adão. E se você sabe quem era Adão? Qual o terrenal? Os terrenais. Qual os celestiais? Os celestiais. Assim que se eu não prego graça conforme ao novo pacto, aos poderes do século vindouro, estou pregando doutrina de demônios. Olha, este assunto, por isso, em 1 Timóteo disse, eu primeiro. Verdade que ele disse? Eu sou o primeiro desta classe. Dos poderes do século vindouro, eu, Paulo, sou o primeiro que entrou para os bens do século vindouro. Então, ele deu o sinal. Disse, veja, mas o entendimento dele se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, lhes permanece o mesmo véu no descoberto, o qual por Cristo é tirado. E até mesmo até o dia de hoje, quando se lê a Moisés, alô? Tem um dom de Moisés pronto aí, siga lendo. Até mesmo no dia de hoje, quando se lê a Moisés, o véu está posto sobre o coração, sobre o espírito deles, estão velados. Mas quando se convertem ao Senhor, então todos os apóstolos, pastor, eram convertidos ao Senhor? Não. O Senhor é o Espírito, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não podia salvar a ninguém? Acaso ele podia salvar? Não. Ele teve que morrer. Depois que ele morreu, ele salvou. Mas antes não. Antes ele saía curando, fazendo milagres. Deixava aí os pobres aí. Deixa, os pobres estão ovelhas sem pastor, porque ele não era o pastor. Ele não podia salvar o Espírito. E aqui diz, mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Porque o Senhor é quem? Alô? O Senhor não é a carne, Jesus de Nazaré. Quem é Deus em mim? O que você vê ou o que eu tenho por dentro? Meu espírito? Minha carne não se sujeita à lei de Deus? Assim que o Senhor é o Espírito. Diz, e onde está o Espírito do Senhor?
aí há liberdade. Portanto, nós todos, olhando com a cara descoberta como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto sim é uma carne, diz. Pelo que? Está dando seguimento ao que ele estava dizendo. Pelo qual, tendo nós este ministério, segundo a misericórdia que recebemos, não desmaiamos. Antes renunciamos ao oculto e vergonhoso, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, como eles. Não como eles, diz. Senão pela manifestação da verdade, recomendamo-nos a toda a consciência humana diante de Deus. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, deu com D maiúsculo, como está? Você sabe quem é o Deus deste século? Moisés. A carne. O Deus deste século cegou o entendimento. O que é entendimento? Porque a doutrina da lei cega o entendimento. O Deus daquele século não representa o século vindouro. Aquele século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você sabe umas regras de homilétrica que não falha? Qual é? O contexto do que está se falando. E em que contexto está se falando? Está se falando do entendimento embotado que Moisés foi que cegou. Está falando da lei. Está falando do Deus deste século. Qual é? Moisés, os profetas, a lei, a carne. Isto é o que cega. Que é o que tem cego a este mundo para que não lhes resplandeça este glorioso evangelho que nós ensinamos. A religião e os mandamentos. A menos que você queira ficar no sistema desse por aí, perdendo tempo, ouvindo ao homem. Mas há uma glória para nós. Deus quer utilizar-te quando você fala a um companheiro, quando alguém vê. Não que você seja perfeito, mas quando alguém vê esse proceder que há em você, da forma que você trata as coisas, na forma em que você se conduz, alguém tem que notar como é que você está vivendo. Não quando você se penteia ou que cor que usa. Isso é carne. É um proceder. É um trato, como você trata os demais. Alguma coisa a pessoa tem que notar em você. Esse é um proceder. E você tem que estar ocupado nisso, porque as pessoas cedo ou tarde vão dizer, olha, por que você é como você é? Eu tenho visto o teu proceder diferente. Porque atente-me bem, se não há proceder, você está comendo letra. Se você é uma pessoa repugnante, maltrata e está batendo e dando golpes e lastimando, principalmente aos teus familiares, marido, mulher aí, a graça não se estabeleceu bem. Eu creio que eu estou na verdade pelo proceder que esta graça produz em mim. Porque eu não posso lastimar. Trato bem o meu próximo, especialmente aprender a amar aos meus. Porque tem gente que ama fora, mas dentro, os da casa, ele maltrata. Não, isso aqui é meu, minha esposa lá eu trato como um tapete mesmo. Mas lá fora, você vê essas esposas que dizem, ele é maravilhoso com todo mundo, mas comigo, não. Tem pessoas que não foram formadas. Mas é bom aí, se você é bom dentro de sua casa, lá fora você vai ser maravilhoso. Digo, às vezes, há exceções. Algumas coisinhas que às vezes a graça destapa, isso não se pode evitar. Tem até separações que uma pessoa
coisas que têm que acontecer, mas quando você aterriza e põe os pés na terra, você está tranquilo. Tem que haver domínio próprio. O que, pastor? O que é domínio próprio? Que você domina o diabo, você domina tua carne. Você tem que ver mudanças em você, porque os poderes do século vindouro, a palavra é mais cortante que duas espadas de dois gumes e penetra, olha, separa, não é o que está atento aí, essa palavra em seguida se mete e começa a esquadrinhar. Olha, e ele gosta que você esteja sozinho, ele gosta de passar tempo contigo, horas e horas sozinho. E se você segue falando a mente de Cristo em você, segue falando, olha, não pega, fica aí, vamos falar eu e você aqui na casa. Olha, que você faltou no trabalho, você se sente bem? Você se enfermou e não sabe por quê, está encostadinho aí, deitadinho? Aí é que a mente de Cristo começa a tratar com você. Alô? Aí tem pessoas que não sabem estar sozinha. É importante quando você está sozinho, quando a mente de Cristo te pega e te pergunta, por que você está fazendo? Por que você está assim? E começa a fazer perguntinhas. Te pergunta, te interpela e começa até a parar os pelos assim. Às vezes até ela eu não quero mais falar disso agora. Deixa-me. Não, eu te pergunto amanhã. Não, amanhã não. Olha, e ele é paciente porque ele começou a obra em ti. Ele aperfeiçoará. E se não te diz, não te preocupa, que eu espero. Não quero falar mais disso. Essas coisinhas. Não quero mais falar disso. E o Senhor disse, tudo bem, tranquilo, falamos no ano que vem, 2, 3, 5 anos. Mas vamos falar disso. Espada de dois gumes, viva e eficaz. E que agarra, porque isso Deus te amou tanto a você. Você pode até deixar tudo para mais tarde. Como esta palavra te agarra. E aí é que se sabe se você é dos escolhidos. Aí que se sabe. Quando você começa a tratar que ele começa a tratar contigo, quando vê uns probleminhas assim, situações. Deus, essas tribulações que você está passando, ele é filho. Porque a todo que ele toma por filho, ele disciplina, corrige. Ele pega todas essas dificuldades, essas coisas, até te levanta bem alto aí nas patinhas, está trabalhando contigo aí. Depois que você passa por isso, vem um gozo, um comprazimento de justiça. Você é uma doçura. Você é um Cristo aqui na terra. Resolvendo os problemas. Muitos virão a ti e te suplicarão o seu favor. Muitos virão a ti. Eles têm que perguntar para você, porque você tem a sabedoria predestinada. Imagine. Eu estou enamorado disto cada dia mais. Está doce. Isso não se pode buscar. Isso tem que chegar. E você não pode estar batendo na porta. Ei. Essa é uma falta de respeito. Se ele quer falar com você, bem, ele mesmo te traz a mensagem aqui. Mas isso você não pode apurar. No século vindouro não se ora. Se ora diferente, se ora com a mente. Em todo o tempo. Você não pode orar às quartas-feiras e sábados, isso é muito pouco. No sistema, sim, no sistema. Nossa igreja ora todas as quartas-feiras, meia hora antes do culto. E no sábado oramos de 2 às 6 da tarde. Grande coisa. Como ora um pouco? Paulo disse aqui se ora em todo o tempo. Sabe por quê? Porque no sistema
se orava com a carne, com a mente, com a consciência, com joelhos aí paralisados. Aqui, o joelho está aqui, em todo o tempo, na mente. Em todo o tempo pensando nisso. Por isso é que nós somos insuportáveis. Você já viu que um feiticeiro do sistema vir aqui me dizer: quanto se ora aqui? Quando se ora aqui? Aqui se ora 24 horas do dia. Eu nunca os vejo aqui. O bom é isso, você não tem que me ver. Aqui é sem paredes. É lá no trabalho, é deitado, dormindo, tomando banho, dirigindo o carro. Aqui, fruto de lábios, todo o tempo. No século vindouro, não existe essa má fraseologia. O que tem acontecendo com você? Quando eu deixei de orar, minha vida caiu. Olha essa linguagem. Deixei de ler a Bíblia, pastor, e deixei de orar e eu caí. E onde você estava trepado? Aqui você nunca cai nada. E eu me separei. Você se apartou de quem que você se separou? Eu esfriei. Linguagem joanina. Aqui você sempre está quente. Porque isto é questão de revelação, está na tua mente aí. Com a mente sirvo a lei de Deus. No século vindouro, este novo milênio, se necessitam pessoas com sabedoria predestinada, com o discernimento envolvido, afinado, que saibam falar, ministros chamas de fogo. Declara aí os poderes do século vindouro. Declara aí os poderes do século vindouro.